Olá, estamos novamente aqui no módulo 7. Esse módulo vamos falar da questão de prevenção às fraudes, às sanções, irregularidades e formas de controle. Neste módulo, a intenção é que o aluno possa conhecer um pouco mais sobre as fraudes, os crimes previstos na Lei de Licitações e Contratos, possa conhecer as penalidades, conhecer as formas de controle sobre os contratos públicos, falaremos um pouquinho do controle interno, do controle externo, e que possa entender as relações existentes entre a administração, entre os entes da federação, né? Entre o legislativo, o executivo, basicamente, né? Entre esses dois entes. Bom, esse módulo está dividido em 3 aulas. A primeira aula irá versar sobre as principais irregularidades nos contratos públicos, a segunda aula sobre a rescisão do contrato e, por fim, formas de controle. E encerraremos o módulo, como nos anteriores, com 2 exercícios de fixação. Então, vamos à primeira aula desse módulo. Irregularidades. Eis um assunto polêmico, na medida em que irregularidades, e aqui nós estamos falando mais precisamente a prevenção, as sanções e penalidades. Então, como evitar essas irregularidades? Então, o grande objetivo, né, do curso, enfim, no dia a dia do servidor público, é justamente se antecipar a possíveis condutas ilícitas, aprimorando o desempenho das suas atividades, dos seus atos administrativos. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre alguns exemplos, né, um ranking de irregularidades. Conforme vocês irão perceber ao longo, né, da narrativa, as irregularidades, elas nascem lá no que a gente conversou no primeiro módulo. Elas nascem, em sua grande maioria, de problemas na licitação. Então, essas irregularidades apontadas aqui pelos tribunais de conta, né, exemplificadas, né, de forma geral na administração direta, pelas controladorias. Então, esse é um ranqueamento de irregularidades. Conforme vocês poderão perceber, poderiam sim ser evitados com maior atenção, com maior determinação, no sentido de, lá no momento da licitação, né, se ater à questão do objeto, conforme já foi dito, as justificativas, as advertências, a fiscalização, a gestão. Vocês viram tudo isso módulo por módulo. Então, o que nós estamos tratando aqui, né, nesse último módulo, puxa, agora eu estou chegando na execução no final do contrato. Né? E como foi esse meu contrato? Né? Como vocês estão acompanhando aí, basicamente, nos vídeos interativos, a ideia, né, do mico que se transformou em gorila. Então, será que agora, ao finalizar esse contrato, ou na sua reta final, eu tenho ainda, consegui domesticar aquele mico? Então, de certa forma, ele ficou lá, sempre, né, há um pressuposto, porque tratamos de direito, né, que prevê questões subjetivas, não podemos limitar, né, nós já falamos sobre isso, não podemos prever tudo que está num contrato, mas será que nós conseguimos administrar bem esse contrato? Né? Então, vamos falar dessas principais irregularidades. Primeira delas, não observar nas contratações públicas os princípios básicos: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e os demais princípios que são correlatos. Observe, pessoal, de novo, nós estamos sendo repetitivos, porque é assim, é a questão legal. A legalidade, lembra que nós falamos? É o que está na lei que eu devo seguir. As lacunas não nos interessam. Então, na medida que eu deixo um princípio desse de lado e acabo tomando decisões, me antecipando, às vezes por precipitação, mas o gestor precisa disso, é urgente, a população está ansiosa, temos que cumprir o orçamento, e o orçamento já estamos no final do ano e ainda não cumprimos. Toda vez que deixamos de ter zelo na contratação, cairemos numa irregularidade. Segunda, não encaminhar minutas
dos editais e dos contratos administrativos para apreciação da assessoria jurídica. Mas isso é possível? No cotidiano, nós sabemos que, infelizmente, acaba acontecendo. Parece que a minuta é sempre tudo igual, né? Parece que sempre temos um padrão de minuta. Logo, Ctrl+C, né? Ctrl+V, troca o objeto, troca a parte, né? Troca o valor, é tudo igual. Não é, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido isso ao longo do nosso curso. Não é a mesma coisa. As leis mudam a todo momento. As portarias, as condicionantes. Assim como você percebeu isso no dia a dia, inclusive de novas portarias com relação à gestão e à fiscalização do contrato, perceba isso também com relação no momento em que você está fazendo o edital, né? Perceba que cada contrato, cada edital, cada termo de referência é sui generis, merece todos aqueles cuidados que nós já mencionamos anteriormente. Terceira irregularidade, dispensar ou exigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, né? Então, de repente, tratar de uma questão de inexigibilidade, nós já falamos sobre isso, né? Quem hoje é notório saber? Que empresa hoje é unânime em oferecer determinado produto, em oferecer determinado serviço? Então, dificilmente nós temos essa situação, como nós tínhamos há 10, 15 anos. Então, se ater a modalidade específica, eu vou fazer uma licitação de grande monta, vou fazer a construção de uma obra. Primeiro, como nós já vimos lá no primeiro módulo, cabe num pregão? Não, isso aqui não cabe, isso aqui não é bem comum padronizado. Então eu vou trabalhar isso, por exemplo, numa concorrência, no qual eu posso, inclusive, incluir mais possibilidades técnicas, observar melhor quais as qualificações técnicas eu vou exigir. Então, isso tudo acaba gerando irregularidade. Quarto, não elaborar um termo de referência, né, de forma correta, né, que é o termo de referência que vai instruir aí esse processo, visando a extração de licitação. Então, a definição do objeto de contratação deve ser de forma detalhada, pormenorizada, deve se ater, vincula o que você está descrevendo no objeto com o programa de qual ele está saindo, né? Muitas vezes o servidor olha e fala, mas que ação eu ponho? Né? Onde eu posso comprar isso? Parou. Né? No momento em que você está questionando, nem você, servidor, tem a segurança de que aquela compra está vinculada ao quê? Como você vai defender e fazer uma boa justificativa? É impossível, né? Então, isso aparece como falha. Se você mal sabe, né, você que está comprando, muito menos o prestador de serviço, muito menos a empresa, o particular, e, consequentemente, esse contrato está fadado a irregularidades. E a responsabilidade, pessoal, é mútua nesse caso, né? Há a necessidade dessa conscientização do servidor, de que na medida que você está seguro no que você compra, que você sabe o que você está comprando, ao mesmo tempo você transmite essa segurança para o particular. E, consequentemente, você vai ter, né, vai minimizar a possibilidade de falhas. A quinta irregularidade, violar o direito de impugnação do edital de qualquer interessado. E já vamos ler a sexta, violar o direito de ampla defesa e contraditório. Pessoal, não, deixa o particular se manifestar. O pessoal, né, o particular fica lá numa concorrência exacerbada. Então, isso é bom para a administração pública. Deixa ele contestar, deixa ele apontar o erro do outro, analise, passe isso para a assessoria jurídica. Né? Não necessariamente você é o total conhecedor das leis. Sim, estamos aqui para que você tenha uma maior noção sobre elas, que você possa aplicar ela da melhor forma possível. Mas longe de dizer que você é um exímio conhecedor das leis, né? Virei o procurador do município. Não, passa a bola. Ouçam novas opiniões, deixem ouçam, né, o que os próprios licitantes, o que os próprios particulares têm a dizer a respeito daquela situação, né? A administração e você só tem a ganhar com isso. Sétimo, declarar como vencedor o licitante que apresentar proposta com preços superiores ao praticado no mercado. Isso já foi visto, né, quando tratamos a questão de preço, né, em aulas anteriores, mas é muito importante. Isso o Tribunal de Contas, então nós estamos falando, né, de controle, presta muita atenção. Então nós temos
preço do próprio contrato, preço do produto, esse produto já foi comprado anteriormente, observar se esse preço, ele está ali, formou dentro do preço médio dos demais, se ele tem relação com aquilo que foi comprado anteriormente, é muito importante, né? É de total relevância. 8. Não exigir garantia contratual quando indispensável, quando ela deveria ser o quê? Indispensável, considerando o vulto da contratação. Então, aquilo lá, conforme nós já vimos, né? Numa aula específica de garantias dentro de cláusulas exorbitantes. É um ato discricionário? Seu ato discricionário? Ah, mas é um ato discricionário, eu posso ou não. Lembre-se, dentro dos limites da lei, né? O seu juízo de valor, ele está limitado ao que a lei determina. Grande multa, o prejuízo que esse contrato, se for interrompido, pode causar. Então, eu vou somando essas variáveis e, na medida em que eu somo essas variáveis, eu vou decidir se eu vou aplicar a garantia ou não. 9. Deixar de punir mediante processo administrativo no qual seja assegurada ampla defesa e contraditório quando você perceber que foram cometidas falhas na execução do contrato. A gente viu isso no slide específico, falando da punição poder-dever. Dever é indisponibilidade do interesse público. É seu dever punir, advertir. Lembre-se, não é uma guerra, não é um conflito, mas sim, eu vou advertir. Posso advertir verbalmente, eu posso já advertir, notificar, eu posso, tenho várias formas de mostrando para o particular que a execução daquele contrato não anda muito bem, que ele deve melhorar os serviços, que ele não está cumprindo muitos prazos, que não é bem isso que está no edital. Então, esse diálogo entre as partes é muito importante. 10º, efetuar reajustamento de preços antes do período de 12 meses, a contar da data de apresentação da proposta. O que diz esse 10? Eu não posso fazer reequilíbrio, ou chega reequilíbrio para mim aqui, viu? Ó, eu já mando embora. Nem vem, ele sabia muito bem. Gente, não é isso. Inclusive, nós tivemos a questão anterior, no módulo lá atrás, falando sobre reequilíbrio. Então, a ideia não é quebrar as pernas do particular, né? Ou isso é problema dele. Não, o que está divertindo aqui é justamente, acabou de ganhar uma licitação. Pelo menor preço, vamos imaginar, por exemplo, um serviço contínuo. No momento seguinte, 2 meses de contrato, né, ganhou uma licitação lá, serviço contínuo, serviço de limpeza, no final do ano. Aí vira o ano, mudou a base, mudou o piso salarial, quero reequilíbrio. Epa, já deveria haver por parte daquele licitante, na formação do seu preço, a condicionante de 12 meses. Ou em outubro, né, todo janeiro, fevereiro, março, abril, maio, dependendo da categoria, muda a data base. Ah, eu não sei, eu trabalho com isso há 20 anos, mas não sei. É desse reequilíbrio que estão falando, né? Dos quais já deveriam estar previstos quando da formação de preço. Isso é uma forma, inclusive, que nós estamos dizendo, dele se beneficiar. Então, é uma irregularidade lá no processo licitatório. Ele se beneficiou do menor preço, na época a comissão, o pregoeiro não viu, e agora ele vem para você pedindo reequilíbrio. É isso que o tribunal, né, os órgãos de controle, estão de olho. 11. Executar obras e serviços de engenharia sem projetos básicos executivos. Mas isso é impossível na teoria. Na prática, você bem sabe que isso é possível de acontecer. Então, de novo, nós estamos falando de objeto, né? A elaboração de um bom projeto básico, falou em obras, né, pessoal? Necessariamente tem que ser falado a respeito da licitação do projeto básico. Da própria licitação, né, que envolve o termo de referência, que envolve a contratação daquilo que se vai construir. Então, isso é muito importante. De novo, aquele Ctrl+C, Ctrl+V, não, obra é tudo igual, acaba gerando, consequentemente, irregularidades. Prédios que são entregues, né, sem parte hidráulica, né, cai no aditamento, de repente, uma parte elétrica, né, como se um prédio, uma escola, um hospital, um centro de referência existissem sem parte elétrica. Então, consequentemente, isso deveria, em algum momento, passou em branco lá quando do processo de contratação. 12.
deixar de registrar, inclusive através de fotografia, a situação, o andamento, por exemplo, de obras de engenharia. Isso vale para os outros serviços também, né? Mas fotografia, gente, a modernidade nos invade de todas as formas, né? Estamos aí falando de WhatsApp, nós estamos falando aí de Facebook, nós estamos falando de ferramentas na internet, no qual nós usamos no nosso cotidiano. E, consequentemente, ao usar isso no nosso cotidiano, isso também pode ser um instrumento favorável na sua gestão, né? Na sua fiscalização, que é um dever seu, conforme nós já dissemos anteriormente. Então, utilizar ferramentas de controle, de repente, mas eu não tenho isso, não justifica, né, o cometimento de irregularidades, né? Então, prever isso através da tecnologia favorável à forma de controle, né, a forma de fiscalização, nesse caso, com certeza irá ajudar a prevenir futuras sanções e que é prejudicial a ambas as partes. 13. Não proceder procedimentos obrigatórios na gestão, tais como recebimento provisório e definitivo. Isso também acaba passando batido, né? Às vezes já está atrasado, então eu já recebo logo, a empresa já está me pressionando, mas acontece que o outro órgão, na verdade, deveria ter emitido. Gente, é preciso arrumar o processo. Nós já vimos, é preciso arrumar o fluxo. Na medida que você arruma o fluxo, isso acaba cada coisa no seu devido tempo. Se nós estamos falando de, por exemplo, recebimento provisório, com certeza, né, tem o seu tempo para você poder averiguar, né? É humano, o processo é humano. Então, você precisa do seu tempo para averiguar a questão do objeto, enfim, do serviço. Depois, você precisa de um tempo, né? Lembrando que o serviço também pode estabelecer produtos, e depois você tem o momento do recebimento definitivo, que parte do pressuposto que você já analisou em momento anterior, né? Então, isso é muito importante. Proceder à prorrogação contratual além de prazo máximo fixado em lei, não pode, né? Então, os prazos estão estabelecidos, quando da concorrência todos sabiam, quando da sua contratação você sabia, então não pode estender. E atenção, a gente já viu isso, além inclusive dos limites estabelecidos, né? Quando eu contratei, eu fiz um planejamento dentro daquela ação, dentro daquele orçamento, dentro daquele exercício financeiro e, consequentemente, eu não posso extrapolar, né? Então, eu determinei isso quando? Lá atrás no planejamento. Não fiscalizar a execução do contrato, né? Por fim, que a gente sabe é uma prerrogativa, tudo isso que nós conversamos até agora, acaba também se tornando uma irregularidade. Como prevenir irregularidades? Há uma sequência, né, que nós podemos citar aqui com relação a atitudes que você pode tomar para tentar prevenir essas irregularidades. Primeira delas, correta identificação do que deve ser contratado. Falamos bastante disso, hein? Espero que você não esqueça mais. B, qualidade na licitação. Tudo lá do começo, né? Todas as preocupações que eu tenho que ter. Letra C, o controle do recebimento do objeto. Acabamos de citar isso há pouco. A fiscalização da execução do contrato, 15ª irregularidade aqui que nós falamos. E o gerenciamento dos incidentes contratuais. Então, gerenciar, o que é gerenciar? Administrar esses incidentes, né? Fazer com que eles não se tornem gorila do dia para a noite. O administrador público, então, deve desenvolver, pessoal, mecanismos para o acompanhamento do contrato ao longo do tempo, tá? É um processo contínuo. E a gente colocou aqui, né, uma dica. Então, como prevenir irregularidades? P, princípios. Lembrem sempre dos princípios, né? Em qualquer ação aí que você for tomar. E, eficiência. Nós já vimos, né? Relação custo-benefício. N, não deixe de comunicar seus atos. Fique atento à justificativa. Os atos principalmente discricionários, né? No qual você tem uma liberdade dentro aí da legislação. Haja com simplicidade, tome atitudes com simplicidade, né? Não vamos criar dificuldades para depois não saber lidar com elas. Vamos tratando passo a passo cada dificuldade que for aparecendo no contrato. Evite tomar decisões precipitadas. Certifique-se de que você está embasado de forma legal, de forma jurídica, com assessoria jurídica, né? Peça ajuda. E sempre lembrando, mas eu começo com princípios e terminamos com ele, né? Interesse público. Com isso,
nós encerramos esta primeira aula do módulo 7 e daqui a pouquinho a gente dá continuidade.